Fala galera, está começando mais um episódio do Sua Carreira Podcast. E antes de mais nada, gostaria de pedir um pequeno favor para você que está escutando a gente aqui no YouTube e seguir o nosso canal antes de a gente começar esse vídeo já para dar essa força pra gente. E se você está escutando por algum agregador de podcast, não esquece de deixar uma avaliaçãozinha 5 estrelas e também dá para seguir a gente pelos agregadores também, tá? Isso ajuda demais a gente manter o projeto no ar. E não deixe também de seguir a gente no Instagram e no TikTok, pois eu estou lançando lá alguns conteúdos extras em formatos curtos e em vídeo, principalmente sobre a minha carreira, sobre a nossa rotina e o trabalho aqui em Nova York. Os links também estarão todos na descrição do vídeo e do áudio e do episódio, tá? Vamos começar? Você também sente que o mundo está cada dia mais acelerado? E que a pressão que colocamos em nós mesmos pelo sucesso está cada vez maior? No episódio de hoje, eu trago a Larissa Dias e o Leandro Reis para conversarmos sobre a pressão que colocamos em nós mesmos para sempre sermos fenomenais todos os dias. Lari e Leandro, muito obrigado por participarem mais uma vez aqui com a gente. E para quem não conhece vocês, queria que vocês fizessem uma breve introdução. Começo por você, Lari. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa, tenho 26 anos, moro em Minas Gerais e trabalho com TI há 4 anos já. Olá, gente, é muito bom a gente estar de novo aqui, eu, Lari, conversando com você, Kenji. Eu sou o Leandro e eu sou de Campinas, no estado de São Paulo, tenho 43 anos, trabalho com TI já faz 25. Gosto bastante da área de TI, gosto bastante de temas relacionados à psicologia. Sou casado, também, como todos que vivem dramas familiares também, faz parte do dia a dia. Atualmente estou exercendo liderança, papel de líder técnico. É algo que desafia e que eu gosto de vivenciar. E é isso aí, gente. E eu queria, já para abrir essa conversa, obviamente a gente aqui vai conversar só um pouquinho sobre as nossas experiências pessoais. A gente não vai colocar nenhum conteúdo médico nem científico aqui, porque não somos especialistas, estudiosos, nem diplomados certificados nessa área, tá? É realmente uma conversa para falar sobre o que a gente sente, nossa percepção de mundo, tá? Porque, como eu falei na abertura desse podcast aqui, nesse episódio, existe uma cobrança muito grande pra todo dia a gente ser muito melhor do que o dia anterior. A gente vê dezenas de coaches aí falando, né, a questão de a gente sempre tem que fazer mais, sempre tem que dar mais de 100% da gente, a gente tem que sempre ser melhor que as pessoas que estão ao nosso lado e que a gente tem que superar todas as nossas fraquezas, tem que romper todas as barreiras e colocar muito peso nos nossos ombros, né? O mundo, ele tá cercado disso, com um avanço cada vez maior das redes sociais na nossa vida e cada vez mais minutos que a gente passa, horas até no dia a dia, né, vendo redes sociais e vendo pessoas bem-sucedidas, vendo bens materiais, vendo conquistas, sucessos, viagens, dinheiro. A gente acaba realmente implicitamente querendo também o mesmo, querendo alcançar mais, querendo ser mais bem-sucedido, querendo ser mais... às vezes algumas pessoas querem ser mais famosas, algumas pessoas querem ser mais inspiradoras, querem ser mais influenciadoras, Mais ricas. exatamente também, comprar roupas de marca com aqueles logos gigantes, aquelas marcas gigantes nas roupas e tudo mais, aqueles carros super extravagantes também. Nada contra, né? Acho que cada um tem seu gosto, tem seu perfil, isso é sem problemas também. Tem gente que é mais low profile, tem gente que é mais extravagante, isso tá tudo bem também. Mas para falar sobre isso, eu queria que vocês discorressem um pouquinho sobre como que vocês passam por essa situação. Eu queria que vocês falassem como que vocês lidam com isso no dia a dia, se vocês também são pessoas que se cobram demais, se vocês sentem essa pressão dentro de vocês. Eu vou fazer um gancho ao outro podcast, onde eu conto um pouco sobre a minha história, como uma pessoa que ascendeu de certa forma na sociedade, baseado no que vivia. Eu sofro muito com isso. E é uma coisa que eu tenho tentado lidar, né? Porque por mais que pareça legal, né, a ideia de ter autocobrança, né, a sociedade já caminha de uma forma que privilegia quem normalmente se autocobra e tudo mais, né? Eu tenho tentado lidar de algumas formas com isso, que é mesmo olhar para dentro de mim. Acho que sempre o segredo é a gente olhar pra gente, pra dentro da gente mesmo e praticar autocompaixão. Porque quem se autocobra demais tem muita dificuldade de fazer isso e de ver os momentos onde tá pegando no próprio pé. Então, é uma coisa que a gente começa, né, de pouquinho em pouquinho a se olhar um pouco mais, ver onde a gente tá se autoexigindo. Não é fácil, né? Um pouco fácil, porque não é de um dia pro outro. Mas eu tenho tentado olhar pra mim de uma maneira mais... como eu olharia pra outras pessoas. Eu acho que essa sempre é um jeito bem legal de começar. Você falaria
outras pessoas da mesma forma que você se fala? Você chamaria outra pessoa de burra? Você cobraria ela da mesma forma que você se cobra? Então, eu acho que é um primeiro passo. E é assim que eu tenho lidado. Olha, eu penso aquela coisa da gente sempre olha a vida do outro, né? A gente vê aquela pessoa, às vezes tem uma vida que você fala, meu Deus, que vida perfeita, que vida dos sonhos. Essa pessoa parece que não sofre, né? Essa pessoa tá sempre, sei lá, linda, perfumada, sarada, ou, né, com o corpo perfeito, tá sempre comendo, né, acompanhado, rodeado de amigos. Às vezes você abre aí o LinkedIn, né, você fala, meu Deus, todo mundo ganhando promoção, que coisa incrível. E essa é a hora, né, que a gente sempre cai nessa armadilha, que é de se comparar, e o mundo com as famosas redes sociais, porque não existiam até algum tempo atrás, a gente realmente começou a se comparar tanto e a gente olha e fala, nossa, quando que eu vou ter esse corpo? Quando que eu vou ter esse dinheiro? Quando que eu vou ter esse cargo, né? Ou esse rosto, né? Essa beleza, sei lá. E é a hora em que a gente fica se cobrando, entra nessa armadilha. Eu sempre me achei um cara muito tranquilo, assim. Eu sempre olhei e falei assim, né, eu sou tranquilo, não me importo com o que os outros falam. E aí, com o passar do tempo, você percebe que isso é até um processo de autossabotagem, de você olhar e falar assim, não tô me importando. Quando, na verdade, você tá ali só disfarçando que, na verdade, o que você tá sentindo é que você tá cobrando. Se cobra de, olha, nossa, passou mais um ano e eu não fui pra academia com a mesma, né, fui 3 vezes na academia. E aí você se sente mal, se põe pra baixo, né, eu já tive muitos desses momentos em que eu olhava assim, nossa, eu verdadeiramente sou incompetente no meu trabalho, eu não consegui promoção esse ano, o máximo que eu consegui foi um dissídio, o que acontece comigo, o que eu tô fazendo da minha vida? E aí você começa a ver que esse tipo de pensamento já é você cobrando você mesmo e se pressionando. E não vou dizer aqui que autocobrança é uma coisa ruim, autocobrança é necessária. A gente precisa cobrar, do contrário, a coisa vira uma anarquia e a gente quer que a nossa vida vá pra frente, que a gente faça coisas melhores pro nosso benefício. A gente não quer ficar sarado, quer dizer, muita gente quer ficar sarado pro projeto Verão 2024, mas a gente quer, no final dos contos, saúde. A gente quer ter conforto, poder ajudar as pessoas que a gente ama e assim por diante. Então, ter cobrança é uma coisa boa, autocobrança. Mas, quando ela é exacerbada, quando ela te faz mal, no final das contas, aí é a hora que tem que subir aquela bandeira vermelha e o negócio tá perigoso. Já percebi que isso acontece comigo e acontece com todo mundo, se a gente for parar a pensar. A gente repara muito, e aí depende muito da cultura, né? Culturas orientais, a gente vê que a família pressiona muito, e isso reflete depois, tem casos muito graves no Japão de excesso de pressão mesmo, de problemas psicológicos muito, muito fortes, né? Sobre como que a família vai me enxergar se eu não for bem sucedido, se eu for bem sucedido. E aqui também, na América, a gente vê meio que um contrário, que é, principalmente na América Latina, né? Onde e principalmente também no Brasil, o que as pessoas vão pensar de mim se eu só trabalhar às 8 horas por dia? Eu costumo dizer que, assim, a gente tem que pensar também que, beleza, o trabalho é uma das coisas que talvez pressionam demais a gente, a vida social é muito demandante, né, do nosso psicológico, mas no final das contas, a gente acaba esquecendo um pouquinho do que até a própria Laura falou, que é a questão da nossa autocompaixão. O que importa pra gente de verdade? O que tem de valor pra gente de verdade? É o que as pessoas têm ou é o que eu tenho? É o que as pessoas conquistaram ou é o como eu conquistei, sabe? Um influencer de 20 anos que conseguiu comprar uma Ferrari agora, ou a gente que financiou nosso carro em 60 meses e agora ele tá pago, e um carro popular, alguma coisa assim. Ou ao mesmo tempo, o quanto que você estudou, o quanto que você se dedicou, o quanto que você se esforçou para pagar sua faculdade e hoje você trabalha num emprego que não é um salário gigantesco, mas paga suas contas. O que isso te faz diferente de um alto executivo de 25 anos de idade? Não faz nada diferente, porque a dificuldade ela vem de diferentes fatores, de diferentes origens. Tem gente que começa já com muitas facilidades, tem gente que começa com nenhuma, às vezes até negativo, já tem que começar o jogo da vida ali já tentando queimar o negativo, né? Já o atraso para começar a fazer as coisas. E no final a gente tem que lidar com muitas coisas que a sociedade ou a própria nosso redor, ele pressiona a gente a fazer. Vou citar um filósofo bem famoso, que é o Schopenhauer, que ele fala que a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir, né? Então a gente fica sempre falando assim, eu quero muito aquilo, e a gente trabalha muito forte, a gente se dedica, a gente passa por cima de tudo, lógico, dentro de uma ética, pelo menos a gente aqui, né, nós três, mas
maioria, né? A maioria, a gente passa, né, às vezes por cima da gente mesmo, assim, sabe? No sentido do nosso descanso, de ver nossa família, de Do orgulho. pelo menos descansar, do orgulho e tudo mais, pra conseguir aquilo. Mas ao mesmo tempo a gente vê, se a gente parar pra pensar 5 minutinhos em tudo que a gente sonhava há 2 ou 5 anos atrás e que a gente tem hoje, talvez a gente nem dê bola mais. Fala assim, aquela camisa de futebol, aquele videogame que eu queria, aquele carro, aquele trabalho, hoje ele é natural e ele vira um tédio. Isso. Porque ele já não é mais um anseio. Ele já não é mais um desejo. A gente fica toda nessa oscilação. E eu escutei esses dias no corredor do trabalho uma pessoa que falou uma frase que é muito impactante. Que ele falou assim, ó, tem gente que trabalha tanto que não tem tempo pra ser promovido. É uma realidade. E isso foi um soco no estômago, assim, fala assim, porque tem gente que trabalha tanto, tem gente que se dedica tanto, tem gente que trabalha mais do que o normal, mas às vezes não tá entendendo se ele tá fazendo certo, se ele tá descansando pra ter uma cabeça tranquila pro próximo dia, se ele tá cuidando da vida pessoal também, que isso vai dar uma sustentação pra ele também, seja a família, ou seja ele mesmo, ele consigo mesmo, dentro de casa, comendo direito, cuidando da saúde, como o Leandro falou também da academia. É importante a gente lidar com isso, né? A gente fazer um equilíbrio entre o que a gente quer, botar o peso dentro do possível, botar o peso necessário ou o peso justo pra você e não se cobrar demais pra gente ter uma vida infeliz o tempo todo. Porque a partir do momento que a gente se torna um tédio aquilo, né? Então, a partir do momento que a gente perde isso. Então, por que a gente vai colocar tanto peso nisso? Porque se a gente sabe que depois aquilo vai virar uma constante ali, um costume e não vai ter tantos frutos bacanas ou positivos pra gente depois disso, né? E tem muita gente que pensa que trabalhar significa produzir, significa entregar alguma coisa. E você precisa entregar, tem alguma coisa, mas ao mesmo tempo você precisa estar bem para isso. Você precisa estar socialmente apto a poder integrar com as pessoas com que você está trabalhando, a mostrar que você tem disponibilidade, inteligência emocional e um monte de outros aspectos. E se você só se preocupa ali, eu tenho entrega, eu tenho entrega, eu tenho entrega, você some, você negligencia os outros aspectos e é a hora que a frase faz todo sentido. Eu acho que a gente tem uma visão muito deturpada do que é o sucesso. E aí que eu acho que entra peso maior nas nossas vidas de que sucesso, pelo menos aqui grande parte acredita ser, é um bom emprego com salário ótimo, onde eu posso fazer várias viagens internacionais, estar casada aos 30, no máximo com filho até os 35, com faculdade e tudo mais. A sociedade criou muito disso, né, de que o sucesso é ter tudo isso, e aí que é o ponto que a gente tem que olhar e ver que não, né? Sucesso não é só isso. Cada um tem uma visão de sucesso. Então, nem sempre trabalhar demais vai significar que você vai ter um aumento também, porque isso vem muito nessa proposta de sucesso ideal aí, mas a gente entender que para cada um sucesso vai significar alguma coisa diferente. Pode ser que para mim, e no meu caso para mim significa sucesso é viajar. Quanto mais viagens eu faço, quanto mais eu posso conhecer o mundo, mais eu me sinto realizada comigo mesma. Para outra pessoa é casar mesmo, fazer uma grande festa de casamento, tudo mais. Então, cada um tem uma visão e tem que ter esse discernimento para não se comparar com a vida do outro. De que aquela pessoa tá conseguindo porque ela tá seguindo uma linha aí que você acredita que possa ser o ideal. Não, para você pode ser outra coisa. Seu caminho tá te levando para uma outra coisa e pode ser que você seja muito bem sucedido nisso. Se permitir também a ter e seguir o seu caminho, não olhar para o do outro e achar que aquilo lá é o que você deveria estar fazendo. Então, muitas vezes a gente se cobra muito também nessa linha de pensamento de olhar para o outro, achar que aquilo é sucesso e tentar seguir por aquilo, sabe? Eu penso, já ouviu aquela frase, né? O importante é o que importa? A princípio eu ouvia e falava assim, gente, que frase ridícula. O importante é o que importa. É óbvio que o importante é o que importa. Mas aí se você para pra pensar um pouco mais sobre isso, o que realmente importa? Porque às vezes a gente se apega a coisas, a elementos, a aspectos que a gente acredita que seja importante. Às vezes são bens materiais, às vezes são posições, corpos, ideias, um monte de coisa. E a gente se perde nesse processo de, nossa, era esse o objetivo de vida. E aí nessa brincadeira, às vezes a gente perde o amor da vida, às vezes o tempo com o seu filho, ou com o seu animal de estimação predileto aí, ou com seus pais, que às vezes estão ficando velhos. Você se pega tanto a um aspecto da coisa que você esquece do que realmente importa. E às vezes é bom a gente fazer esse exercício de olhar e falar, o que importa pra minha vida? O que importa de verdade? Porque às vezes você olha e fala assim, nossa, mas eu queria tanto aquele carro é tão legal. Nossa, eu vou dirigir tanto, eu vou pra tantos lugares quando tiver aquele carro. Mas é realmente importante isso? É realmente? Já
parou para pensar se é realmente isso que importa na nossa vida? Então, às vezes a gente sai do trilho e esquece do que realmente é a importância da nossa vida. E nessa brincadeira, aí a gente começa a se cobrar em excesso por coisas que não valem a pena, porque a gente entra nessa linha de esquecer o que realmente é importante para nós. Exatamente. Tem um ponto que é importante, que a gente tem que parar e pelo menos admirar o que a gente tem ao nosso redor. A gente tem que parar e admirar o belo que tem à nossa volta, assim, sabe? Quantas vezes nos últimos meses a gente sentou numa praça, sentou num shopping ou algum lugar de convivência assim, e parou pra olhar e reparar nas pessoas ao nosso redor, a refletir sobre o que a gente já conseguiu, refletir todo o nosso caminho, nossa jornada aí até aqui, refletir também o que a gente quer. Então isso é muito importante. A nossa intensidade de vida, ela tá tão forte, o mundo demanda tanto, e essas redes sociais agora também cada vez mais gerando mais essa necessidade de dopamina, Exato. de satisfação rápida, Estímulo, né? o estímulo, o prazer rápido. Uhum. Ele ocupa tanto o nosso cérebro, como se fosse uma gavetinha, né, que ela tá sempre cheia. E você deixando essa gaveta sempre cheia, você acaba não conseguindo esvaziar pra entrar coisas novas. Perdão, a pessoa passa horas no TikTok e não percebe. Porque ela vai pro próximo vídeo, e ele foi feito pra ser essa armadilha pra gente. Então, exatamente. Tem um livro que é bem interessante, chama Nação Dopamina, né? É uma escritora super premiada que ela fala sobre isso, porque não só necessariamente isso, né? Isso a gente tá falando até, às vezes, indo além até do tema aqui, mas sobre a questão de a necessidade de cada vez mais, o que esse cada vez mais, ele reflete diretamente, impacta diretamente sobre a gente também ter cada vez mais e querer cada vez mais, principalmente pelo conteúdo ali. Ao mesmo tempo que a gente quer mais, a gente fica intolerante ou impaciente com o que a gente vê, com o que a gente tem. Então, ao mesmo tempo que a gente quer cada vez mais, a gente fica menos satisfeito com o que a gente já tem. Então, isso a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu queria puxar também aqui uma matéria bastante interessante que eu vou deixar no link aqui embaixo na descrição, se for no YouTube ou se for também nos agregadores de podcast aqui também, sobre uma coisa que faz bastante sentido e tem bastante sinergia com o nosso tema aqui, que é os 9 hábitos, 9, 8 hábitos aqui que fazem mal pro cérebro sem você perceber. Isso é muito importante, não necessariamente isso influencia na sua pressão, mas influencia em você não ter uma cabeça 100% saudável, assim, se você não ter uma mente 100% saudável. Eu não vou discorrer muito tempo aqui também, porque são muitos tópicos, eu vou listar aqui alguns deles, né? Então você estar a 1000 todo dia, você ser sedentário, né? Não praticar nenhum tipo de exercício, ou pelo menos fazer uma caminhada para alongar as pernas, comer muito açúcar, se isolar da vida social, então você evitar amigos, evitar família, evitar qualquer coisa, você ir pra rua, você descansar mal, jogar videogame até tarde, assistir série até tarde, acordar muito cedo para ir trabalhar, dormir pouco, não ter uma cama boa, não ter, né, uma estrutura interessante para descansar. Você beber muito álcool, isso também é importante, porque, né, todos os efeitos da ressaca depois, seja ressaca física ou moral depois, ela judia bastante da gente. Fumar também é uma questão que vai te impactar bastante, principalmente na sua questão da sua disposição, do seu sedentarismo, do seu físico, do seu gás ali para fazer as coisas, e comer alimentos ultraprocessados, e aí a gente pode estender até para alimentos aqui que sejam fraquíssimos ou pobríssimos em questão de nutrientes ou de vitaminas, né? Botar o corpo sob estresse, né? Sob várias condições que você olha e fala assim, eu acho que eu tô fazendo bem pro meu corpo, mas na verdade às vezes você tá desbalanceando completamente seu corpo quando você faz algumas dessas ações, e você às vezes, muitas vezes a gente não percebe isso. É até brincadeira, né? A questão postural, por exemplo, a gente fica olhando pro celular pra baixo e a gente não percebe que a gente tá ficando corcunda até, de tanto que a gente tá nessa. Inclusive, a autocobrança gera altos níveis de estresse e ansiedade. Exato. Então, ela altera a nossa percepção do que realmente deveria ser uma situação estressante, uma situação onde realmente a gente precisaria estar ansioso. Porque, né, todos os dias a gente está se cobrando porque não entregou um relatório com o português perfeito, como se a gente estivesse diante de um leão, né? A gente está perdendo essa capacidade de criar o limite, né? Do que é real e o que não é real. Eu queria que vocês compartilhassem aqui pra gente chegar numa reta final, baseado no que vocês vivem no dia a dia de vocês, baseado no que vocês estudam, baseado no que vocês leem. O que vocês usam de técnicas para tentar balancear um pouco a vida em questão de tirar um pouco da pressão em cima de vocês, para refletir um pouco mais sobre isso e aliviar um pouco mais a vida para ela ser um pouco mais leve? A primeira, né, que eu já testei foi o fato de praticar a autocompaixão comigo mesmo, né? Olhar se eu tô
me tratando como eu trataria outra pessoa, tenho aprendido a estabelecer metas realistas. Entra nessa de não estou olhando para outras pessoas, estou olhando para mim e para onde eu posso chegar, o que eu posso ter, o que realmente eu quero e preciso, né? Não é só o que eu quero, mas também o essencial. Preciso ter essa visão de que eu não preciso de mais, eu preciso do essencial. Meditação, frequentemente eu paro, sento e reflito, né, sobre o que está acontecendo, como é que eu estou me sentindo. E eu acho que essas são as maneiras mais eficazes e que têm funcionado comigo. Tem sido um trabalho árduo, mas tem funcionado. Procurar terapia também acho que é importante quando você sofre muito com isso. Então você precisa de um apoio profissional, né? Porque nem sempre sozinho você vai conseguir. E é isso, entender que tudo tem seu tempo, nem sempre eu vou conseguir o perfeito. Aliás, ele é impossível, né? O perfeccionismo, ele é impossível. E não deixar me paralisar, porque muitas vezes essa autocobrança vem junto com a paralisação, né? Você deixa de fazer o que você gostaria de fazer, deixa de chegar a lugares que você poderia chegar exatamente porque a autocobrança é tanto que você decide nem começar porque já acredita que não vai ficar perfeito, já não vai ficar do jeito que você gostaria. É entender meu tempo, basicamente. Quando eu detectei em mim características de níveis de autocobrança elevados, então eu tava estressado, eu tava ansioso, a minha autoestima não tava muito legal, uma síndrome de impostor bruta e cometendo atos de autossabotagem, então tinha coisas para entregar e eu deixava para aquele último instante de madrugada para fazer as coisas. Primeira coisa que eu fiz foi buscar uma ajuda profissional, então atualmente estou conversando com uma psicóloga toda semana. Tenho também um psiquiatra que está me ajudando com outros aspectos, porque eu também tenho TDAH, que me ajudava a perder o foco no meio do processo. E então, uma ajuda profissional para mim já foi algo que me ajudou bastante, que já me ajudou a criar nortes. Tender um pouco a se livrar do perfeccionismo, que é uma coisa que, como disse a Lari aí, a gente quer mesmo tudo lindo, tudo maravilhoso. E aí, se você manda aí um relatório, no dia seguinte as pessoas reclamam, você se sente mal, parece que o seu dia acabou, foi uma coisa horrível. Então, ter a resiliência até mesmo de olhar e falar assim, não foi, no próximo vai ser melhor. A gente trabalha isso, mas não se matar ou até mesmo perder o humor ou a alegria de viver para aquele dia, de trabalhar por causa de uma crítica. Então, lidar com esses aspectos é um processo contínuo. Não é uma coisa que a gente está isento, né? Não é porque a gente aprendeu que a gente não vai cair de novo nessa armadilha da autocobrança. A gente o tempo todo tem que ficar alerta de olhar e falar, tô indo para esse caminho, não quero ir para esse caminho e tô voltando. E eu penso que buscar uma ajuda, a princípio, para mim, foi algo muito, muito importante. Claro, eu também gosto de cantar. Então, eu canto em corais. Toda vez que eu vou cantar num coral é a hora que me desestressa, me alivia. E fazer atividades que fazem bem, que tira todos aí, nossa, pra mim tem um efeito muito bom, assim, nesse sentido. Mas depois é claro que você também pode se cobrar muito no coral. É sempre possível se cobrar até mesmo nas atividades que te fazem bem. Então, maneira consigo mesmo que é importante. Comemorar suas conquistas, né? Eu acho que é o principal. Comemorar as pequenas coisinhas que você faz no dia a dia. Me propus acordar cedo, acordei cedo. Vou comemorar. Isso também ajuda a você ver seu valor, porque a gente acaba que não vê, né, no dia a dia que a gente fez muito. Então, a gente queria fazer mais, mas e o que eu já fiz? Então, comemorar os pequenos detalhes da vida, as pequenas conquistas que você tem no dia a dia. Então, também é outra forma bem útil de melhorar e gerenciar essa autocobrança. A gente não pode esquecer que nós somos as pessoas mais importantes para nós mesmos, né? Então, ninguém mais importante para nós do que a gente mesmo. Então a gente tem que cuidar com muito carinho da gente. Todos os pontos aqui são super relevantes, super importantes aqui que o Leandro e a Lari comentaram. É muito importante mesmo você celebrar suas pequenas vitórias e nunca duvidar que uma vitória é mais ou menos do que de outra pessoa, porque uma vitória é uma vitória.
seja um negócio muito simples, seja um negócio extremamente fenomenal, é uma vitória. Então tem que celebrar. Para finalizar aqui também, se você vive uma vida muito intensa também, se você sente, por exemplo, nossa, mas apesar de eu ter o meu emprego dos sonhos, meu salário dos sonhos, minha vida dos sonhos, ainda você se sente muito desmotivado, se você tá muito exausto, se você não consegue se concentrar, tá sentindo que sua produtividade não tá legal, você não tá muito paciente com as coisas, tá muito irritado, você tá querendo se isolar mais, sentindo um cansaço muito intenso, busca ajuda, tá? Não deixa, porque isso é muito uns sintomas de burnout. O burnout, quando ele vem, ele pega forte, isso pode gerar uma consequência muito grave na cabeça da gente. Pro resto da vida. A ajuda profissional, ela é extremamente necessária nesse sentido. Ao menor sinal disso, busque uma ajuda, porque vai ser fundamental para você ter uma vida mais saudável, uma vida mais leve e uma vida mais confortável. E caso você queira se aprofundar um pouco mais no tema, eu vou deixar os links das matérias que a gente comentou aqui, algumas referências. O LinkedIn da Lari e do Leandro vão estar aqui também na descrição para vocês conversarem um pouco com eles também, se conectar, criar uma interação com eles e comigo também nos nossos canais de comunicação. E não esqueça de seguir a Sua Carreira Podcast no YouTube e deixar um like aqui no episódio também. E se você escuta em algum agregador de podcast, também não deixa de seguir a gente por lá e dar aquela avaliação 5 estrelas pra gente, que isso ajuda muito a gente a continuar. E compartilha esse episódio com alguém que passa por isso, ou que tenha interesse em conversar sobre esse assunto, ou que está passando por uma dificuldade ali também, não está conseguindo enxergar um horizonte um pouco mais longe. Acompanhe a gente também lá no Instagram e no TikTok, que a gente vai fazer uma comunicação um pouco mais direta com vocês também. E um forte abraço, obrigado Lari, obrigado Leandro, nos vemos no próximo episódio e até mais.